Bom dia para todos nós, né? Um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Nosso tema hoje, sem mais delonga, vem dizendo assim: o que você tem se arrependido? Ou seja, o que você se arrepende hoje? É a nossa meditação, né? A nossa breve meditação hoje, que está em 2 Pedro 3. Mas antes eu vou desejar a vocês hoje, né? Gratidão por você estar aí, por vocês me ouvir, por você estar se acompanhando, por vocês compartilhar, por vocês comentar, por vocês curtir, né? Por vocês se inscrever. Então eu já vou dizendo gratidão, que essa é a palavra principal que deve nos acompanhar, né? Sempre. Gratidão. Então vamos à mensagem de hoje para a nossa reflexão. Irmão, não esqueça de se inscrever aí, ó. Entendeu? Não esqueça de se inscrever. Tá escrito, inscreva-se, aperta aí rapidinho, não vai doer nada, né? Aí vai aparecer os 3 sininhos, aperta aquele sininho que tem um chapeuzinho, entendeu? Comentem o que vocês acham do vídeo, entendeu? Pode comentar aí no comentário, tá escrito, aperta o comentário e comentem o que vocês estão achando, o que vocês acham, o que vocês acreditam, entende? Podem comentar, pode interagir, entende? E não esqueça de dar o like, que é muito importante para nós continuarmos esse trabalho, que é amor mesmo, estarmos compartilhando mensagens e estarmos discernindo a palavra de Deus. Amém? Estou aguardando, hein? Estou aguardando o seu like. Aí vai agora rapidinho, antes de o vídeo acabar, dá o like. E compartilha, é importante também, compartilha para um, para outro, esqueci todo, entendeu? Vai compartilhando, vamos ajudar, vamos ser amigos de verdade. Como águia, vamos voar para a vitória! Se inscreva! A nossa dica hoje de arrependimento está em 2 Pedro 3, né? Que diz assim: esta é minha segunda carta a vocês, queridos irmãos, né? Disse Paulo, aquele povo na geração de Paulo, né? Na geração dele, ele falando para aquelas pessoas que ele estava proclamando ali, né? Um novo e vivo caminho, do qual ele recebeu instrução para dar. Então ele disse: esta é a minha segunda carta a vocês, queridos irmãos, e em ambas eu tenho procurado lembrar-lhes fatos que vocês já conhecem, né? Como nos dias de hoje, nós já conhecemos as palavras, mas às vezes somos negligentes no praticar. A gente ouve, às vezes a gente até fala, né? Anuncia, prega, mas no praticar, muitas das vezes nós somos negligentes, né? Em conformidade com o objetivo da palavra, do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, versículo 2: fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, né? Que lhes levamos as palavras do nosso Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores, né? Que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar. E se rirão o quê? Da verdade. Vão se apostatar da verdade, né? Porque assim, o homem, né, o ser chamado de humano, né, a carne, ele quer ser sempre senhor. Então ele pode até anunciar a palavra, né, a verdade, mas ele quer ser a verdade.
Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ser o centro das honras, né? Das cadeiras, do primeiro lugar. Então o homem quer sempre o lugar, né, de Deus. Ele não se faz como Jesus fez. Ele não usurpou de ser igual a Deus, né? Mas o homem não, ele quer ser igual. Ele quer ser Deus, ele quer mandar. Ele quer manipular, ele quer que levar as mentes, né, toda centralizada para ele. Então, no versículo 3, em primeiro lugar, desejo lembrar-vos que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. Esta será a sua maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Jesus prometeu voltar, não foi? Na sua justiça. Quando falamos aqui do Jesus que prometeu voltar, estamos falando o quê? Do Jesus, filho do homem. Veja bem, né? Veja bem, do Jesus, filho do homem. Então, não foi? Então, onde está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação, né? Então, aqui nos leva lá a Mateus 24, ali do 34 ao 36, por ali, né? Que o próprio Jesus está proclamando, né, a derrubada do templo de Jerusalém. Então, Jesus de Nazaré está falando sobre isso. Então, ele está anunciando ali a volta do Filho do Homem, né? A volta do Filho do Homem. Mas ele está anunciando não ele mesmo, porque seria reencarnação, não é verdade? Se o Filho do Homem voltar, seria reencarnação. Como o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ele que era filho do homem, como ele pode voltar? Mas ali o Jesus de Nazaré estava anunciando a volta do Filho do Homem para a conclusão, né, do seu ministério. Ali concluir a justiça ali, da derrubada do templo. Estudam direitinho todo o Mateus 24, do qual ele anunciou. Mateus 10 ali também, versículo 5, 6 ali, quando ele está mandando os seus discípulos, ele ia anunciar o quê? Anunciar, pregar aquele ministério dele, pregar para quem? Para Israel. Então ali ele estava anunciando um final do ciclo dos profetas e da lei. Não é assim? Os profetas e a lei não foi até João? Então ali ele estava anunciando aquele fim. Então quem foi anunciar? O Jesus de Nazaré, o Jesus que veio cumprir todo aquele mandamento de profetas e da lei. Então se cumpriu dentro de um ciclo. Não foi um dia, 2, 3, foi dentro de um ciclo. Foi desde dali da cruz até o ano 70 depois de Jesus, que foi a conclusão, a derrubada do templo, do qual depois o ser chamado humano, né, quis arribar o que Jesus derrubou, que foi a casa de pedra, porque ele anunciou ali que a casa dele agora seria o quê? O templo dele seria o quê? Os humanos, né? Maior é aquele que habita, né, em nós do que o que está no mundo. E ele não habita em casa feita por mãos, está escrito. Ele habita em nós, né? E ele não divide a glória dele com ninguém, com bandeira nenhuma, com instituição nenhuma, com organização nenhuma. Está escrito. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então é este tipo de arrependimento que nós temos que ter dentro de nós.
A gratidão no amor da cruz tem que trazer esse arrependimento de nós voltarmos a velhos dogmas, regras, costumes, tradição. Voltarmos à palavra de profetas, palavras da lei, do qual Jesus, ele veio abolir. Ele veio cumprir. Né? Está escrito lá, parece que é Romanos 10, 4, me parece, está dizendo que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então nós vivemos hoje num Cristo ressuscitado, num Jesus que falou que voltaria e voltou. Quando Maria Madalena e aqueles todos foram lá na pedra, lá ver se ele estava lá, e ele não estava. Porque ninguém ouviu o que ele falava. Ele não estava. E o anjo ali, do outro lado ali, falou, o que vocês estão procurando aí? Eu não falei que tragada foi a morte pela vitória da cruz. Falei que voltaria, ninguém acreditou. E até hoje não acredito. Até hoje não acredito. Israel, né, os judeus não acreditaram que o Messias, né, era aquele profeta ali, Jesus. Mas até os dias de hoje não é somente os judeus que não creram, que estão esperando ele. Estão esperando ele, assim como os judeus. No versículo 5 diz assim, eles esquecem deliberadamente este fato. Deus há muito tempo fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Então aqui esse verbo perecerão, porque foi escrito antes do ano 70, né? Mas esta escatologia já é consumada, já foi consumada, né? Já foi consumada. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores o quê? Se arrependerem. Então, se arrependerem. Então, veja bem, ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça. Então, se a volta dele fosse um fim de mundo, ele não falaria que ele não quer que ninguém pereça. Ele está avisando, se arrependa, porque ele viria para a conclusão do juízo, né? Veja bem a profecia lá em Isaías 61, versículo 2, que lá a profecia, 700 anos antes de Jesus, estava ali profetizando o dia da vingança do Senhor, que foi concluída na derrubada do templo, da casa do tesouro, dali onde havia desordem, dali da onde o último profeta, que foi Malaquias, veio advertir, trazer aquela advertência, né? Então, ele não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores. Quem eram os pecadores naquele tempo? O que era pecador? Aquele que transgredia a lei.
Hoje nós não estamos mais na lei, não há mais profetas profetizando, né? Pode ter profeta anunciando o que já foi profetizado, o que já foi anunciado, o que já foi revelado. Mas Mateus 11:13 diz que os profetas só profetizaram até João, né? Por isso, hoje, alguns têm os recursos de adivinhar o CPF, fazer outras coisas, adivinhar quem morreu, quem vai morrer, sepultura, quem isso, quem outro. Mas nós temos que andar dentro da palavra, né, em conformidade com a palavra. Os profetas eram para profetizar, né, o caminho do Senhor. Então, o último foi o quê? João. Que ele foi o quê? Aquele que preparou o caminho. Preparou o caminho para o verdadeiro profeta. Para aquele que iria anunciar as boas novas do novo e vivo caminho. Então, para nós terminarmos, ler de novo este versículo 9. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, e embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Então está falando de pecadores, daqueles que estão transgredindo a lei. Então ele não queria que ninguém perecesse no dia do juízo, da vingança do Senhor, né? Porque naquele dia ele saberia que o Filho do Homem, né, a carne, viria para o quê? Destruir o templo de pedra. E quem seria esse Filho do Homem que Jesus anunciava? Seria Tito, filho de Vespasiano, né? Filho do homem, filho de Vespasiano. Esse invadiu ali Jerusalém, né? E com as suas tropas, né, com as suas legiões, derrubou o templo, destruiu o templo, que era a profecia, que já era esperado para concluir, né? Para concluir. Então, não é o Filho do Homem que vai renascer de novo, né, a carne. Então, ali é esperado que o Filho do Homem, não é o Filho de Deus, Jesus ressuscitado, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. E aí Jesus proclamou: aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu estarei. Você não crê? Então ele não vai voltar de lugar nenhum, o Filho do Homem. Ele já está. Ele disse: eu preciso que eu vá para que um Consolador volte. E o Consolador está conosco. Ele disse: eu não vou vos deixar órfãos. Então ele está conosco. Ele não nos deixou órfãos. Esse Filho do Homem que voltaria para destruir a casa de pedra, para concluir assim o ministério de Jesus, porque agora nós seríamos o templo, né? Esta conclusão se deu no ano 70 DC. Então o Filho do Homem que entrou em Jerusalém, que veio lá do Império Romano, e entrou ali e concluiu o ministério de Jesus, né? Teve a derrubada do templo, no qual proclamou lá Jesus em Mateus 24, vai lá no início, né, quando os seus discípulos mostram ali o templo, e ele disse: não ficará pedra sobre pedra, porque vocês estão admirando isso aí que está bonito, que é isso? Preste atenção, não mandei vocês ir anunciar? Lá em Mateus 10, versículo 5, 6, lá mandei vocês anunciar para Israel entendeu? Que ia ser tudo destruído. Eles teriam que se arrepender. Entende? Então é isso. Vamos se arrepender de nós não procurarmos olhar para a palavra, saber ler as histórias e não trazer as histórias como doutrina, né? Saber o que é doutrina, saber o que é revelação. E a nossa revelação vem através, né, do Jesus ressuscitado, que deu esta revelação ao apóstolo Paulo, que em conformidade com a palavra, nós entramos nesta revelação para nós anunciarmos. Nós temos que
entender a revelação para nós anunciarmos, né? Para que nós não venhamos a se arrepender em estar anunciando dogmas, regras, né? Palavras que foram contexto da nossa história. Nós somos de depois da cruz, nascemos já depois do pecado. Está lá em Romanos 8, né? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ficar por hoje com esta palavra e vamos meditar e vamos dizer essas palavras. Eu me arrependo, eu me perdoo, eu te amo, sou grata por ti, Senhor. Sou parte de sua graça, sou parte de sua luz, gratidão. Amém? E vamos, em conformidade com a palavra, estar orando o Salmo 27 para agradecer todos os dias esse Deus maravilhoso. Amém? Paz seja convosco.